Então, pessoal, a gente falou já sobre Maomé, a gente falou sobre diversos filósofos, e agora eu gostaria de falar, né, sobre a teologia. A gente falou também sobre a escolástica em algum grau, né, mas eu gostaria de falar sobre a teologia de maneira geral, e a filosofia de maneira geral, e as influências dela de maneira geral. Quando a gente fala de filosofia, geralmente a primeira coisa que nos vem é nos remeter a Aristóteles, né? Porque Aristóteles ele vai buscar uma resposta fora da mitologia, dentro da sua experiência. Então Aristóteles começa a observar a movimentação, por exemplo, dos astros, né? Das estrelas, dos planetas, e então chegar a uma conclusão e buscar saber do que tudo é feito. Então ele está tentando questionar a sua realidade através, obviamente, dos sentidos, e escapar de uma resposta vaga, ou, vamos dizer assim, sem uma evidência empírica, né, do misticismo, que seria das religiões. Mas a filosofia, ela tem um centro religioso no qual é inescapável, porque ela tem pressupostos inescapáveis, né? Então a filosofia, ela tem um centro religioso por necessidade, né? Por necessidade. Quando você analisa algo, você já pressupõe, você carrega junto consigo as suas crenças, as quais você não pode escapar. Até tentando negá-las, né? Como é o caso do ateísmo, você acaba afirmando-as. Sendo assim, é necessário também fazer uma análise histórica de todas aquelas escolas de filosofia de religião, como a gente vem fazendo, né? Principalmente das religiões do leste europeu, do budismo. A gente falou algo sobre a mitologia egípcia e outras mitologias pagãs. Então é necessário fazer esse retrocesso para poder desenvolver melhor toda a história da filosofia, né? Então, a teoria mais... a gente vai começar com isso nesse vídeo. A teoria mais importante da filosofia é a teoria do conhecimento, que seria a epistemologia. A epistemologia ensina, então, que... ou questiona, melhor dizendo, como o homem pode conhecer alguma coisa. Como o homem sabe o que ele sabe, né, e qual maneira, melhor dizendo, a técnica, né, ou o meio pelo qual o homem conhece as coisas. Então a epistemologia é o homem buscando a iluminação, de maneira que a iluminação aqui representa o conhecimento, ok? A teoria do conhecimento é essa. A afirmação clássica do que é conhecimento é crença ou opinião verdadeira e justificada ou verdadeira. Então uma crença verdadeira, justificada, é conhecimento, tá? Ou uma opinião verdadeira e justificada é conhecimento. A epistemologia, ela tem que responder o princípio epistemológico, vamos dizer assim, o primeiro princípio, né? Porque esse princípio de resposta, essa resposta, ela vai reger toda a sua visão de mundo absolutamente. Ela tem que satisfazer alguns pontos. O primeiro ponto, ele deve ser improvável. Como assim improvável? Ele deve ser imune a provas. Então, você não pode prová-lo ou contestá-lo, ok? Então, esse ponto aí, você pode, por exemplo, então eu posso pegar os sentidos, o empirismo, né? Porque ele é improvável, então qualquer um que eu usar, eu não preciso colocar a prova, ok? Nesse sentido em que ele é imune a provas, a gente pode usar os sentidos, a gente pode usar a razão, a gente pode usar tá. Mas o segundo ponto é que ele deve ser não contraditório, ele não deve ter contradições internas, e aí que entra o problema. Se você, usando o empirismo, que é o primeiro princípio do empirista, né, não consegue responder as questões últimas da vida, ou não consegue, vamos dizer assim, ou entra em contradição, né, como é o caso da experiência sensorial, o problema da indução, né, então, e não consegue colocar em silogismo,
você deve descartar esse primeiro princípio. Então, embora ele seja improvável, você já assumiu que ele é improvável, né? Não precisa de provas. Dentro do próprio sistema do empirismo, ele comete a falácia de afirmação do consequente, ele pressupõe uniformidade arbitrária, né? A uniformidade da natureza, ele comete o problema da indução, enfim. Então, isso falando só do empirismo. É segundo ponto. Terceiro ponto, ele deve ter proposições suficientes para responder as questões últimas da vida. Ele deve ter proposições suficientes para responder as questões últimas da vida. Então, por exemplo, não adianta você pegar os sentidos, por exemplo, eles não têm resposta ética. Você vê um cavalo ali comendo grama e você vê um leão comendo um antílope. A sua observação ela não pode chegar a conclusões éticas, né? Depois você tem também outra questão. Além dele ter proposições suficientes para responder as questões últimas da vida, ele deve responder as questões últimas da vida. Ele pode ter proposições infindas, mas se ele não responde às questões últimas da vida, ele não pode ser um primeiro princípio aceitável, né, para a nossa cosmovisão. Ou epistêmico, né? Vamos dizer assim. Como é o budismo. O budismo é o caso, né? Como a gente já examinou no nosso curso. O budismo ele não responde às questões últimas da vida. Né? Buda ele fazia um silêncio, ele não respondia. Ele dizia que responder essas questões era como você tentar amenizar ali uma flecha, né? Em vez de tirar a ferida. Então, para ele, as questões últimas da vida só causam mais sofrimento, ficar pensando nelas, né? E como o budismo, ele ensina, né, que você deve transcender o sofrimento por necessidade, você deve, então, ignorar as questões últimas da vida. Você deve achar uma maneira pragmática, uma maneira equilibrada de viver a vida de acordo com o budismo, ok? Então, ele está descartado para ser uma visão de mundo. A visão de mundo é essa. Ela não responde não responde às questões últimas da vida. Não pode ser um primeiro princípio válido, ok? Depois tem alguns requisitos que a cosmovisão deve se apresentar. A gente já falou sobre o princípio de coerência, né? Que ela deve ser um todo coerente, não pode se contradizer. Deve responder às questões últimas da vida. O primeiro princípio deve ser por necessidade improvável, sendo que se ele cair só vai ser uma questão de coerência. Tá, mas isso aí, né, assumindo a Bíblia como primeiro princípio, não tornaria a nossa cosmovisão num raciocínio circular, porque daí eu apelo para a Bíblia, porque a Bíblia diz que é verdade. Não, por diversos pontos. Primeiro, porque a gente sabe, por necessidade lógica, que um primeiro princípio deve ser improvável. Porque se não for improvável, a gente vai retroceder até o infinito. E isso eu não estou falando só de causalidade, estou falando de raciocínio. Então, por exemplo, assim, se não existe uma coisa que prove a outra, ou se todas as coisas vão provando a outra, a gente não tem uma autoridade máxima, e a gente retrocede até o infinito. E a gente não tem como ter conhecimento. E o ceticismo ele é autocontraditório. Se eu disser que não posso ter conhecimento, isso aí já é conhecimento, né? Isso aí já é uma afirmação de conhecimento. Como que eu sei disso? Eu tenho que provar isso ainda. Isso é o ceticismo. Ou então o conhecimento é impossível, né? Eu tenho que provar esse ponto, né? Mas não, conhecimento é possível. Não só é possível, como a gente tem conhecimento. Então, o primeiro princípio, então, é necessário um primeiro princípio improvável, no qual a gente tem que usar ele como um apelo mesmo à autoridade. Isso faz com que todas as sequências desse primeiro princípio não sejam circular, mas lineares, né? Se a gente tem um primeiro princípio, esse primeiro princípio é improvável e autoridade máxima, a gente não está fazendo um argumento circular. Já não se encaixa dentro da circularidade, se encaixa dentro da linearidade. Agora, se o ímpio nos acusa de cometer raciocínio circular, a gente pode tirar isso de volta para ele também. Mas você faz isso com sentidos, né? O
que prova que tal coisa? É os sentidos, né? É o método científico. Ou, entendeu? A gente pode tirar para o racionalista também isso aí. Então a gente pode reduzir o absurdo. Se você faz isso, então tá me acusando por quê? Né? Claro, como eu expliquei, a questão da linearidade, mas você pode usar isso, é útil e é um ad hominem inválido, ok? Então, não seria um raciocínio circular por necessidade, porque um primeiro princípio ele deve ser improvável, senão nós vamos retroceder no pensamento ad infinito, e isso aí é uma racionalidade que nós não vamos filosoficamente aceitar. Né? Vai levar ao irracionalismo, ao ceticismo e diversos outros problemas epistêmicos. Ok? O que mais que a gente pode falar? Bom, a gente falou. Então, a epistemologia é a teoria do conhecimento, né, a qual nós vamos descobrir, né, a maneira como nós podemos conhecer as coisas. E qual é a resposta pressuposicional? A revelação de Deus. A revelação de Deus é o meio pelo qual nós podemos conhecer as coisas. Agora vem um outro problema que o ocasionalismo responde, eu quero que você entenda isso. Como a revelação de Deus, ou seja, a palavra de Deus é que responde às questões últimas da vida, existem coisas fora as questões últimas da vida e coisas que são pré-requisitos de inteligibilidade, que são aquelas coisas que são necessárias para que você compreenda o todo, né? Que você deve responder como você sabe, né? E elas não vêm da revelação no sentido da Bíblia. Esses conhecimentos, por exemplo, a cor vermelha, o que é a cor vermelha? Ou, por exemplo, a proposição talvez, o que é talvez, como que você aprendeu? E proposições inúmeras dessa forma, você não aprendeu, nem pelos sentidos, obviamente, porque a gente demonstra já que o empirismo cai no problema da indução e outros, nem pelo racionalismo, obviamente, e nem diretamente da Bíblia. Você não tem como aprender, por exemplo, que o nome da sua mãe é Maria, o nome do seu pai é João, que o nome da sua esposa é Gabriela. Você não tem como responder isso. Então você precisa de uma outra, não que não seja revelação, mas de uma maneira de demonstrar isso. Bom, o ocasionalismo é a resposta para isso. Como Deus ele nos revela as questões últimas da vida, a partir daí, essas questões menores, que são qual é o nome da sua esposa, elas são opiniões, até você encontrar a Bíblia, ok? Quando você encontra a Bíblia, nela está escrito o quê? Está escrito que você sabe, por exemplo, que você conhece as coisas porque Deus concede o conhecimento. Lá em Jó, se eu não me engano, é 32:8, você pode procurar depois no Google. Porque há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe proporciona entendimento. E em Provérbios 20:27, porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual ilumina o mais profundo do seu ser. Iluminação fala de conhecimento. E Jesus, em João 1:9, que ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Aqui, ele não está falando sobre salvação, ele está falando sobre ele ser a luz, ou seja, a propriedade dele iluminar todos os homens, né? Não apenas sobre salvação, mas em conhecimento, em sabedoria, ou seja, todos os dons que a humanidade tem, eles advêm de Cristo, que é a luz verdadeira, Logos, que é a luz verdadeira. Agora, isso significa então que nós sabemos pela Escritura Sagrada que Deus causa o conhecimento, como causa todas as coisas, Efésios 11. Então, Deus é aquele que causa o conhecimento. Então a gente pode justificar agora pela Escritura também essas questões pormenores, como eu sei que minha esposa é minha esposa, como eu sei que o nome dela é Gabriela. Tá, mas até lá, Yuri, até lá nós temos as opiniões que, pelo menos nós, em conhecimento público, né, não privado, em conhecimento público, até nós chegarmos à Escritura, nós temos uma opinião muito forte, porque é a nossa experiência ordinária que a gente não pode negar, que a gente dorme com a nossa esposa, que a nossa esposa se chama X, ou que o nosso filho chama Y, né? Que a gente troca opinião. E a opinião ela é válida enquanto você não encontra uma resposta epistêmica. Mas ela não é definitiva para o seu problema. Você continuaria no abismo epistemológico se a Bíblia não ensinasse que Deus causasse todo o conhecimento, que é o ocasionalismo epistêmico, ok? Então, não seria um problema. Por quê? Porque a cosmovisão ela deve responder às questões últimas da vida, e a Bíblia responde à questão epistemológica, né?
ela responde como ela sendo a fonte de conhecimento, mas como ela é uma revelação, e a causalidade divina do conhecimento também é uma revelação, querendo ou não. Quando Deus mostra para você, quando Deus te dá conhecimento, é uma forma privada de Deus te revelar ou te mostrar, ou te dar proposições à sua mente de coisas. Então Deus está te mostrando, está te ensinando. Ele é o mestre interior, conforme Agostinho fala em De Magistro, que te ensina todas as coisas. Ok? Ele é o único mestre, Deus, né? Cristo, é o único mestre. Então logo ele ensina o homem. Então, não é que existem dois primeiros princípios, um só, é a revelação. Como no ocasionalismo, Deus então comunica à nossa mente coisas básicas para nosso dia a dia, a nossa vida. Você não é, como é que eu vou te dizer, que Deus ele simplesmente escreveu a Bíblia ali e deixou, não. Todas as proposições necessárias para você entender as coisas, o Espírito Santo dá. Lá em Isaías, no capítulo 54, 13, se eu não me engano, diz assim, que todos os teus filhos, falando de Jerusalém aqui, ele está falando, e Jesus aplica isso aos crentes, tá? Serão ensinados por Deus. Ou seja, Deus, ele vai ensinar os seus filhos. Em João 6,45, Jesus fala isso, né? Pois está escrito, todos os teus filhos serão ensinados por Deus. Em João, 1 João 2, 20 e 27 é dito que vocês têm a unção do santo e não necessitais que ninguém vos ensine, porque a sua unção vos ensina todas as coisas. Então, existe uma comunicação de Deus com o crente, com o cristão. Por isso que, mas o profeta, eu sou um continuista, mas ele não é uma figura totalmente necessária, porque todos os cristãos eles têm o Espírito Santo. Então eles são guiados pelo Espírito. Paulo fala, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então existe uma comunicação de Deus com cada crente. Não existe esse negócio de ter um profeta agora que vai ser o último nome, vai ser o suprassumo da profecia. Não. Ele deve ser julgado como todos os outros, Paulo fala isso. Isso em questão do continuismo. Então, mas mesmo que você não concorde com o continuismo, você deve concordar que Deus ensina o cristão, porque isso é o que a Escritura ensina. Isso é uma maneira de, querendo ou não, proposicional de revelação, quando Deus está revelando coisas à mente humana, ok? Então, não tem como escapar disso. Então, essa resposta nós só vamos ter depois que chegarmos à Bíblia. A gente não pode pegar e simplesmente chegar até ali, Deus me ensina. Não. A gente chega primeiro à Escritura. A Escritura é a escola do Espírito Santo, a Escritura é a escola de Deus. Ela é a revelação pública para nós e a Bíblia não pode se contradizer. Então a gente vai até a Escritura e a gente aprende que sim, Deus nos ensina todas as coisas. Então aqueles conhecimentos necessários para a vida, para o dia a dia, é Deus que nos ensina. E toda a boa dádiva vem de Deus. O conhecimento, a sabedoria, a inteligência, tudo vem de Deus. Então, a gente chega até a Escritura e a gente aprende isso. Então a gente responde com, vamos dizer assim, propriedade às questões últimas da vida. Agora, a gente está fazendo uma aula de metafísica, então por que toda essa digressão e toda essa fala sobre epistemologia é necessária? Irmãos, a epistemologia é necessária para tudo. Quando a gente vai fazer uma análise metafísica, a gente está procurando o ser das coisas. Falar sobre o ser das coisas, a essência das coisas. Falar sobre, inclusive eu falei várias vezes sobre a distinção entre ser e essência, não vou falar agora, se você quiser, dê uma olhada nas outras aulas. A gente fala sobre a natureza das coisas e a gente fala sobre causalidade, providência ou mecânica do universo, enfim. Então a gente não está falando, por exemplo, de uma coisa que é desnecessária para entender metafísica. A gente está falando sobre uma coisa necessária. Inclusive, eu acho que eu falei muito sobre epistemologia, mais do que muita gente por aí. Tá? Eu poderia dar umas pinceladas antes de prosseguir sobre as coisas mais comuns na epistemologia para você ficar ciente. Então, a primeira coisa mais comum da epistemologia é quando a gente já falou sobre a questão dos primeiros princípios e tudo mais, é você conhecer
onde está o problema de cada visão epistemológica e detectar esse problema, tá? Então nós vamos falar, por exemplo, sobre o racionalismo. Qual o problema do racionalismo? Os universais existem? Existem. Então verdades lógicas e matemáticas são inegáveis? São. A verdade que eu existo, né? Eu penso, logo existo, é uma verdade universal, eu não posso negá-la. A questão é que essas verdades, elas não podem ser ponto nevrálgico para fundamentar uma cosmovisão. Ela não está ensinando como você sabe as coisas. Ela está demonstrando quais aquelas coisas que você não consegue, de maneira alguma, refutar através de um logicismo, né? um método lógico. Então, ela está demonstrando que as verdades fundamentais, aquelas que não podem ser negadas, elas são imateriais. Então, esse lado bom do racionalismo, se existe, é esse. Agora, ele não tem proposições suficientes para construir uma cosmovisão. Você não consegue responder por que é errado matar, por que é errado roubar, por que é errado... Não consegue. Não existe um padrão, simplesmente questão de gosto, questão de... Não tem. Você não consegue responder as questões que eu estou no mundo físico, né? Porque esse mundo físico existe, ele não é um fenômeno do demônio de Descartes, ele não é um fenômeno da Matrix, ele não é um problema do sonho. Então, ele não responde. Embora o empirismo caia nesse problema e ele ataque o empirismo, o próprio racionalismo, ele não consegue responder. Porque a gente tem que procurar a resposta, não simplesmente ficar duvidando, né? Então a gente tem que ter uma resposta para aquela situação. Então, eu me vejo no mundo físico, né? Será que realmente estou numa Matrix? Não fica na aporia, né? O que seria uma aporia? Aporia é uma dúvida infernal que está na sua mente, um dilema mental, você não consegue responder, né? Então o racionalismo ele te deixa em aporia, embora o empirismo ele te dê confiança em coisas que você não tem como provar, você simplesmente vai, segue a sua vida, etc, né? Depois, então sabendo você tem que saber detectar qual é o problema dessas cosmovisões. Então o racionalismo ele cai nesse problema, o empirismo ele cai no problema da indução, que já foi falado. Qual é o problema da indução? De novo, o problema da indução é que você vai pressupor sempre que aquela figura ou aquele objeto ele vai se manifestar daquela mesma forma. Ou você não vai pressupor, ou seja, a conclusão do que você vê, ela pode ter mais do que uma resposta, porque ela não é dedutiva, ela é indutiva. Então eu vou dar um exemplo prático, que é o exemplo dos gansos de Hume. Você nunca viu um ganso negro, você só viu gansos brancos, né? Ou cisne negro, troque para o que você quiser. E aí você chega à conclusão, não existem cisnes negros. Porque eu nunca vi, eu só vi 300 cisnes brancos a minha vida inteira e nunca vi um cisne negro, então não pode ser que exista, né? Então esse é o problema da indução, você pressupõe, você conclui da observação uma coisa que não é necessariamente aquela resposta, como a questão do primeiro motor. Então isso não pode suceder até ao infinito, a questão dos motores. Deve haver um primeiro motor. Por quê? E se dentro da natureza ou dentro dos seres existe um motor eterno, vamos dizer assim, uma energia eterna que os move? Se o universo é infinito, eu não estou dizendo que eu concordo com isso. O universo é eterno, né? E dentro de si próprio, por algo indetectável, uma força, a gente vai cair para várias heresias, mas a questão é que a conclusão lógica não é necessariamente aquela. Então Aquino ele vai tomar isso para provar o argumento do primeiro motor, porque ele pressupõe o cristianismo já. Então, obviamente, ele vai chegar à conclusão de que o primeiro motor é Deus, de que há um primeiro motor. Mas se ele não fosse, ele poderia chegar à conclusão de que existe um Brahma que emana em tudo, né? Como os indianos. Ele poderia chegar em vários argumentos indutivos, entendeu? Então, esse é o problema da indução. Depois, a falácia de afirmação do consequente é basicamente você dizer que o pão vai te alimentar, que
Pão te alimenta. Que pão é uma pedra, então a pedra vai te alimentar. Basicamente é isso. Ou seja, você afirma o consequente, não, ó. Se pães são pedras, pedras podem me alimentar. Pães são pedras, pedras podem me alimentar. Ou o contrário, né? Premissa 1 inverte ali. Enfim, a questão é essa. Depois você tem a pressuposição da uniformidade da natureza, que é basicamente o problema da indução, mas é algo mais. Não é o problema da indução em si, né? Mas está junto ali, porque a gente geralmente induz, quando a gente conclui ali as premissas erradas do empirismo, a gente geralmente conclui aquilo que a gente já. A nossa experiência passada, né? Então, por exemplo, assim, a questão do cisne, né? Sempre vi um cisne branco, logo cisne negros não existem. Eu estou pressupondo a uniformidade da natureza. Eu já estou pressupondo que a natureza se comporta só daquela maneira que eu observo ali. Então, por exemplo, se eu ver um objeto caindo agora, né? Então eu pressuponho que existe uma lei gravitacional que faz isso, faz aquilo. Tá, Yuri, mas então tu tá negando? Não, eu não tô negando. Deus é que faz as coisas se comportarem como elas se comportam. Esse é o meu ponto. E se existe algo, como uma lei, esse algo que seria a lei universal, que seja, porque Deus faz com que as coisas continuem se movendo assim, não por uma questão de que existe uma causalidade nas coisas que Deus colocou que elas vão agir dessa forma sempre, né? Então, pressupor a uniformidade da natureza é uma falácia. Então, você observa ali, você não pode repetir esse teste tantas vezes, mas você pressupõe que é dessa maneira e pronto. Tá? Então, esses são os problemas epistemológicos aí. A questão metafísica, então, fala do ser das coisas, da essência das coisas. E a primeira questão, como a gente já falou na aula, isso é uma coisa que passa muito, muito, muito batido. Não sei porquê, aqui no Brasil não se aborda tanto. E é uma questão fundamental, nevrálgica e necessária se falar. É a questão que é o fundamento da filosofia no sentido de procura, da busca, porque a filosofia está buscando conhecer, mas qual a pergunta maior? E a pergunta maior, claro, tem a pergunta da epistemologia, mas o interesse que movia Tales de Mileto é a questão do que as coisas são feitas, né? Ou seja, ele quer saber qual a essência, qual a natureza, qual a propriedade fundamental de todas as coisas. O princípio fundamental de toda a criação, ou de todas as coisas que existem, o princípio fundamental e o princípio, a estrutura básica da realidade. Do que é feito tudo, seja a madeira, o ar, a pedra. Porque ele buscava um princípio que fosse elementar, que desse origem, porque quando você vai construir algo, você faz a partir de outra coisa. E isso fez ele buscar essa resposta. E a resposta dele era que tudo era água. Depois Heráclito vem dizer que tudo era fogo. Tudo era água para Tales, porque a água ela se molda, ela, né, vai mudando, a chuva evapora. Daí depois a chuva que cai no chão ela evapora, daí ela condensa nas nuvens, daí ela cai, daí vem o vento, ela se congela. Então, como ela tem diversos níveis de mudança, ela poderia ser o fundamento de todas as coisas e Tales então vai apostar aí que a água é o fundamento de tudo. Esse fundamento, esse princípio fundamental é chamado de arche, ou arre, o arre que seja. Esse arche, o arre, é o fundamento, ou seja, a estrutura fundamental das coisas que existem. Todas elas, não apenas as visíveis, mas invisíveis também. Quando a gente vai para uma macro metafísica, ok? Então Heráclito vai dizer que é o fogo, porque o fogo é mutável também, tem toda aquela, né? Ele não pode ser controlado, etc. Aí você vai ter outro lá, dizendo que é Anaximiano, se eu não me engano, que não pode ser, Anaxágoras, acho, que não pode ser conhecido. Aí sim vai. Aí você tem ali antes de Zenão, o mestre dele, enfim, né, você tem o mestre de Zenão que é Parmênides, né, que é o Uno, que é indivisível, o pensamento, né, do Uno. E aí você tem diversas respostas do que seria esse fundamento da realidade, né?
para você ter uma base epistêmica. E a Bíblia? Eu já disse isso, eu falo de novo. A Escritura ensina que, em Hebreus no capítulo 11, pela fé entendemos que o universo, os cosmos ou os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ou seja, o ver, o logos, a palavra de Deus é o fundamento, o alicerce, a estrutura da realidade. Deus falou. Então a criação ex nihilo não é que Deus ele falou e a coisa surgiu do nada, no sentido de mágica, né? Que geralmente quando as pessoas falam em criação ex nihilo, o cara acha que não, Deus falou, então o negócio plim, apareceu. Deus não é mágico, né? Deus é o criador, ele é o soberano de todas as coisas. Ele falou, e da sua palavra ela foi estrutura para toda a realidade, e ela é até hoje, né? Lá em Hebreus 1:3 é dito que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Só que a palavra sustenta é como você pegasse um objeto assim e fica carregando. Então você sustenta, mas você move esse objeto. Então Jesus ele sustenta carregando, ele carrega nas suas mãos toda a realidade, cada aspecto da realidade, porque ele é a própria palavra de Deus. Então as coisas acontecem, são o que são, porque Deus diz que é para ser dessa forma. Então, como Deus disse que a coisa seria dessa maneira, então ela é. Na questão ética, é muito interessante porque a gente pensa, né, geralmente, que as pessoas estão desobedecendo a Deus, né? E elas estão desobedecendo a Deus no sentido ético, mas nunca no sentido determinístico, né? Nunca no sentido de decreto de Deus. Então, por exemplo, os puritanos têm um exemplo, né? Deus falou ao sol, brilho, o sol brilhou. Deus falou à lua, né, para ela refletir a luz do sol, ela refletiu. Deus falou para os animais, né, para eles viverem daquela maneira, eles vivem. Deus falou para o leão, caça, ele vai lá e caça. Deus fala, ou seja, tudo que Deus fez pela sua palavra. Deus disse, né, sejam fecundos, eles foram. Deus chega para o homem pecador e diz, arrependa-se, ele se recusa. Deus soberano, Deus controla tudo, mas quando Deus fala para o homem fazer algo, ele se recusa. Problema do pecado, né, problema da inclinação para o mal. Mas é claro que isso só em questão ética, porque na questão do decreto de Deus, Deus já queria, Deus encerrou os homens debaixo da desobediência, né? Deus já tinha um plano, Deus já tem um plano para todas as coisas, dos quais ninguém pode escapar das suas mãos, né? Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Lá em Isaías 46, 9 e 10, né? Eu anuncio o fim desde o princípio, né? E ele fala ali, o meu conselho permanecerá de pé e eu farei toda a minha vontade. E o Salmo 115, 3, né? Nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada. Então, quando a gente está falando, vamos voltar lá, para o princípio fundamental das coisas, ou seja, a estrutura das coisas, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a estrutura da realidade. E ela não pode ser diferente daquilo que sai da boca de Deus, meu amigo. Então as coisas são como Deus quer. Se é uma corrupção, ou se o diabo foi para lá ou para cá, então isso não tem como escapar de um determinismo ultra rígido, tá? Não tem como escapar. Deus causa absolutamente tudo, interno, externo, visível e invisível. Não se dá, não se pode escapar disso. Não se tem como escapar. Seria irracional você dizer que uma coisa é diferente do que Deus diz que é para ser, ok? Isso eu estou falando em termos de decreto, tá? Jesus inclusive fala, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, mas Jesus não está falando da palavra no sentido ético, porque aqueles que são justificados, aqueles que são salvos, eles obedecem a Deus também, os seus mandamentos, eles creem também nas promessas de Deus e vivem daí, né? Mas ele está falando sobre aquilo que Deus diz lá, o decreto de Deus. Então se Deus diz, não, ele viverá, é isso que vai acontecer. Se Deus diz que vai morrer, não tem o que fazer. Não há quem possa fazer alguém escapar das mãos do Senhor. O Senhor é soberano e ele ordena e ele faz. Então, esse princípio de todas as coisas é a palavra de Deus, que também, mas a palavra de Deus é o próprio Deus, amigo. Tá? Obviamente Deus não é todas as coisas, mas de si próprio Deus
tirando da sua palavra, ele deu estrutura à realidade. Então, dessa palavra, dele próprio, da fala dele, a realidade veio. Ou seja, de algo dele, não surgiu do nada no sentido de, explode, daí nada explodiu. Não, não. Veio de Deus, aquilo que existe. Ok? Então, esse é o princípio fundamental que eles procuravam, o arche das coisas. A procura dos filósofos fundamental era essa, na verdade. Depois nós temos o Logos. O que seria o Logos? Um princípio regulador, controlador do universo, que também seria a própria estrutura da realidade, mas muitas vezes dividiam. Né? Então, Logos seria algo que da estrutura racional, né? Estrutura ou que planeja, no estoicismo principalmente, né? Planeja as coisas, que as coisas acontecem de acordo com uma determinação. Obviamente, não era um ser pessoal, como o nosso Deus. Né? Era mais uma questão de razão, uma questão de orientação. Mas nós temos um Deus pessoal. Nosso Logos, que é o Cristo, nosso Verbo, ele é pessoal. Ele não é apenas um ser impessoal, indiferente. Ele criou o universo, ele sustenta, as coisas acontecem como ele determina, como ele fala. E ele é a razão. Não, ele ilumina o homem, ele nos dá a razão, ele nos dá entendimento. Né? Então, nessa distinção, né, do Logos na visão cristã, do Logos na visão grega. Né? Então você tem diversas coisas aí. Agora, quando a gente prossegue, então essas são as questões metafísicas mais necessárias. Aí vem a questão do livre-arbítrio, obviamente, né? Onde a maioria das visões, mesmo aquelas visões mais que parecem ser mais deterministas, elas vão defender uma espécie de livre-arbítrio, liberdade. Né? Ou elas vão entrar em contradição, como a Islã, como eu já disse, o Islã ele vai defender que você está destinado, mas não vai defender a sua liberdade de escolha no sentido, né? E isso vai entrar em contradição. Então, a maioria das visões, elas são defensoras do livre-arbítrio. Você vai pegar um animista. O que é um animista? Aqueles que atribuem, que colocam atributos divinos em seres ou coisas, né? Como o cara acha que a vaca é um deus, ou o cara acha que esse rio aqui é a morada do deus, ou que o deus mora no sol, enfim, um animista. Então o animismo ele vai ser, por exemplo, o fundamento de várias religiões, né, de indígenas no mundo e pagãs. Você pegar o animismo, por exemplo, você vai ter raciocínios e diversos pensamentos irracionais, né, sobre a realidade, análises totalmente irracionais. Né? Então, se você comparar, por exemplo, com as respostas às questões últimas, você vai ter uma coisa absurda. Né? Então, a questão ética também. O animismo é tão empirismo quanto a observação. Geralmente é tido como algo mais místico, né? Essas religiões, então, que são as pagãs, né? As mais primitivas, vamos dizer assim, entre aspas. Elas são tidas como uma resposta mística, enquanto a resposta, por exemplo, de Tales de Mileto, de Aristóteles, elas são filosóficas, né? Então elas são tidas como algo mais racional, mas na verdade não. As duas visões, tanto o animismo ou qualquer visão pagã, tá? Não só animismo, estou usando animismo como exemplo. Elas caem no problema da indução. Elas pressupõem a verdade a partir da observação. Elas pressupõem. Então o cara viu ali o sol ali, ficou viajando ali. Não, esse é o Deus, né? O Deus Amaterasu, o Deus, sei lá, Ra, enfim. Então ela viu ou esse Deus X mora lá, né? Seja. Então, enfim, é um problema indutivo. Ele colocou, concluiu aquilo ali de uma observação que não tem nada a ver. Não. Então, a mesma coisa ali, o cara mexeu uma pedra ali, então quer dizer que, né, tem no universo Deus ou as divindades agem assim, Aristóteles, né? E uma coisa também importante de se falar, acho que eu já cheguei até a falar, quando cheguei a falar sobre Aristóteles, Aristóteles ele não pensava que havia só um primeiro motor imóvel. Na verdade, ele pensava que havia mais. Se eu não me engano, 7. Na obra dele, Del Cielo,
sobre o céu, né? Ele fala sobre isso e aí ele vai falar sobre os primeiros motores, na verdade, não o primeiro motor. Ele vai explicar ali que na verdade o primeiro motor é um princípio que dá movimento às coisas. Então, não é necessário que haja um, né? É necessário que haja um dentro daquela esfera. Então, por exemplo, assim, na esfera do corpo humano pode haver um, na esfera da biologia pode haver outro, não necessariamente um, né? Ah, mas então é outro problema que cai o argumento do primeiro motor de Aristóteles. Aí o Aquino vai trazer isso pro primeiro motor imóvel, né? Que ele vai concluir que é Deus, né? Na visão dele. Então, mas continuando a questão metafísica, você vai ter as visões mais místicas, que são as visões religiosas, que nós também abordamos, e você vai ter divergências dentro delas, né, obviamente, e diversas formas de encarar o ser, a entidade das coisas. Então, é interessante que a gente falando sobre isso, diversos filmes vão trazer ideias de como essas visões funcionavam dentro tanto da filosofia quanto dentro da mitologia, né? E dentro dessas visões pagãs. Vou usar um exemplo, a série Dark, por exemplo. O cara entra dentro de uma caverna, daí vai para o futuro, vai para o passado, etc. Esse tipo de ideia, não só isso, né? Mas a ideia também do Isekai, que é aquela ideia que o cara entra, Caverna do Dragão. O cara entra dentro da Caverna do Dragão, daí tá lá no universo mágico, lá onde tem o Vingador e tal. Ou qualquer outro exemplo assim, tá? Essa ideia de que esse universo é paralelo ao nosso, às vezes ele tem uma contagem de tempo diferente, etc. Essa ideia existe, né, dentro de diversas visões pagãs, celtas, diversas visões pagãs, por exemplo, animistas, né, dos indígenas, enfim, dos nativos americanos, enfim, tem dentro dessa visão. Então, essa visão de um universo paralelo, de uma outra realidade, né, do outro mundo, né, ela é uma visão pagã já. Né? Então você absorve aquilo ali, que legal isso aqui, mas é uma visão pagã. A realidade é o que Deus diz que ela é. Né? Você não vai voltar no tempo, porque Deus decretou as coisas como elas são. Claro, se voltar é porque Deus decretou também. Mas a questão é aquela ânsia do ser humano. Né? A questão da viagem no tempo também, ou a questão de ver o futuro, de criar uma prognose, né? Ou de uma direção, ou de um universo paralelo, onde os seus ancestrais estão vivendo ali, né? E eles podem se comunicar contigo, então se comunicar com os mortos, que é necromancia, que é um pecado, né? Ou ser guiado por esses espíritos antigos, ancestrais, tudo isso, além de vir do coração humano, que é uma fábrica de ídolo, dá origem a muita ficção hoje, né? E essas coisas são, nossa, são algo muito, como é que eu vou te dizer, interessantes. Eu me lembro que antes de me converter, eu era voltado à mitologia nórdica, achava uma maravilha a questão, né? Os deuses nórdicos, Odin. Nossa, Odin se pendurou, se enforcou, se pendurou para ter sabedoria, né? Ele deu um próprio olho para adquirir sabedoria. É muito, muito poético, muito místico, né? Mas é um deus que morre, é um deus que progride em conhecimento, é um deus falso, é um deus fraco, é um deus pagão, né? Então a questão ritualística também vai ser algo muito fundamental dentro dessas visões, né? Os rituais, etc. Aquilo que você pode pegar, aquilo que você pode ver, né? É algo fundamental para essas pessoas. E aí você tem, dentro dessa sequência do animismo, você tem dentro da filosofia também coisas assim que eu já falei, inclusive, nos vídeos, vou refrescar sua memória. A questão dos mundos possíveis, que seriam basicamente quando você vê, por exemplo, ali Vingadores, né? Aí você vê o mágico, o Doutor Estranho, ele vendo os futuros, né? Ele pega a joia do tempo e levita e começa a observar os futuros. Daí ele diz que viu milhões de futuros possíveis e que em apenas um futuro eles iriam ganhar. Ele entrega a joia pro Thanos porque ele viu o futuro e daí acontece o que tem que acontecer no filme. Aquela ideia dos mundos possíveis que a pessoa que
esse ser místico observa, né? Até no Matrix também tem essa ideia dos mundos possíveis, né? Quando ele entra dentro da cabine do arquiteto lá, o Neo, ele vê várias telas, né? E várias reações diferentes que ele teve a obter a resposta, né? De que na verdade ele estava determinado e tal. E daí ele. Não, tem livre-arbítrio, aquela ideia toda ali. E aí vira aquela situação inteira. A questão é que você já tem isso na história, né? Desde muitos anos. No paganismo você tem na filosofia grega. E isso tudo vem de uma tentativa do ser humano, não só de responder essas questões, mas de controlar o seu destino. Entendeu? Então, por exemplo, a ideia dos mundos possíveis aí vem a proposição: haverá guerra amanhã, é verdadeira ou não? Ah, pode haver ou não. Ah, mas já está marcada a guerra, então eu posso dizer que vai ter? Não, mas pode não ter. Então essa é uma questão sutil, né? A pessoa pegar, tá mentindo, ó, não é verdade. Pode ser que tenha, pode ser que não. Essa é a resposta. Né? Então existe um mundo de possibilidade no futuro, que pode acontecer o evento ou não, mas isso aí é só uma visão nossa do mundo. Isso não quer dizer que Deus não decretou a guerra ou não decretou o fim da guerra amanhã. A ideia de que eu posso fazer uma coisa dentro da minha visão ontológica humana, dentro do meu campo de resposta humano, ele não impede o decreto de Deus. Não tem como impedir, é absurdo falar isso, falar que impede. Isso apenas é uma análise minha, da minha limitação. Eu não conheço o futuro. O futuro não está nas minhas mãos. Então eu posso falar dentro desse princípio modal de lógica, mas isso não quer dizer que Deus não determinou ativamente o futuro. Nem que a minha ação ela não foi determinada por Deus ativamente. Uma coisa não tem necessariamente nenhuma ligação com a outra. Mas isso é usado por molinistas para tentar defender uma espécie de liberdade que não existe. Só porque eu, na minha ontologia, posso fugir da guerra amanhã, ir para casa, ou ficar ali e batalhar. Isso não significa que não está determinado. Uma questão não está necessariamente ligada logicamente à outra. Então se constrói muita mentira em cima de coisas, né, dentro da visão humana, que não passa, por exemplo, de uma observação empírica, né, que nada mais é, a gente pode comparar até com o animismo, até com o paganismo, entendeu? Porque o que é basicamente o paganismo, o que é o anticristianismo, é basicamente a visão do homem sobre as coisas, sem a revelação de Deus. Então, sem a revelação de Deus, o futuro ele não está determinado. Sem a revelação de Deus, eu tenho livre-arbítrio, faço o que eu quiser. Sem a revelação de Deus, eu posso ter 70 mulheres. Sem a revelação de Deus, o homem pode dizer que é mulher, a mulher pode dizer que é homem. Sem a revelação de Deus, as coisas são absurdas. Elas são absurdas. Né? Então, sem a revelação de Deus, essas visões aristotélicas, todas elas são apenas coisas absurdas. E mesmo com a revelação de Deus ela não tem apenas que corrigir a nossa visão, ela tem que ser o princípio fundamental da nossa visão das coisas. A gente deve primeiro olhar o que a Escritura ensina. Outra coisa também que eu já ensinei várias vezes. Quando você for fazer uma análise exegética bíblica, você deve partir do maior para o menor quando se trata da soberania de Deus, quando se trata de atributos de Deus, algo que glorifica a Deus. Você não pode partir do menor para o maior. Então, por exemplo, já pressupondo, Deus causa todas as coisas. Não, todos não são todos. Daí não é. Incrível do arminiano que ele diz assim, mas vocês... Quando a Bíblia diz, né, que Jesus morre por todos, ou que Deus morreu, que a justificação veio para todos os homens, vocês negam, são todos sem exceção. Mas é que ele também, quando a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas, em Efésios 11 e Eclesiastes 11:5, ele nega que todos são todos, todas as coisas sem exceção. Então ele vai pegar textos bíblicos para provar que não. Quando tem textos bíblicos para provar particularmente que Deus causa, por exemplo, o engano, que Deus causa o pecado, que Deus causa a natureza das coisas, que Deus causa a intenção das coisas, ele vai... Por quê? Ele parte do menor para o maior. Ele vai explicar os atributos de Deus a partir de uma perspectiva humana. Ele tem essa necessidade de liberdade intrínseca
que é na verdade uma rebelião dentro dele, né? Ele tem essa necessidade de defender essa liberdade sanamente, porque ele tem experiência de comprar um carro vermelho e não um azul, então ele tem a necessidade de que essa experiência seja validada pela Bíblia, né? Sendo que a experiência a Bíblia não nega que ele tenha. A questão é que a Bíblia diz que Deus escreveu os dias da vida dele e determinou. Salmo 139:16. Então, muita coisa pode ser dita, né, sobre isso. E você já deve estar percebendo aonde eu quero chegar. Então, toda a visão humana ela deve ser norteada pela Escritura. E quando a Escritura fala sobre algo como um atributo de Deus, ela deve partir do menor para o maior, ou seja, Deus faz realmente todas as coisas. Por quê? Porque o fundamento de tudo na Bíblia, isso é uma questão de quem leu a Bíblia inteira sabe, que Deus ele é zeloso pela sua glória, né? Quando Paulo termina lá em Romanos 11, e ele fala assim, ó, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, o fundamento da Escritura Sagrada é a glória de Deus, ou seja, o fim, né? Vamos dizer assim, das coisas tem que ser glorificar a Deus, né? Os Salmos são 150 capítulos da Bíblia, é o maior livro da Bíblia, falando para você louvar a Deus, para você glorificar a Ele, para você exaltar o nome dEle. Então você não pode roubar algo da glória de Deus, você não pode pensar menos, você deve pensar sempre mais, você deve pensar que Deus é sempre mais, que Deus ele é soberano, que Deus ele deve ser glorificado, ele deve ser adorado, ele deve ser reverenciado, você deve temê-lo, você deve amá-lo com todo o seu coração. Esse é o fundamento da metafísica bíblica, é o fundamento da epistemologia bíblica. Que você deve glorificar a Deus. Deus deve ser o seu primeiro. Não pode existir coisas que substituam a Deus na sua vida, sua esposa, seus filhos, nada. Deus ele deve ser o primeiro e o último. O seu primeiro pensamento de manhã, o seu último pensamento da noite. Deus deve permear a sua vida. Nada pode roubar o tempo dele. Nada pode roubar a glória dele na sua vida. Ele deve permear a sua vida. Esse é o fundamento da teologia. É o fundamento da filosofia cristã. Nós não somos pagãos, nós somos cristãos. Você nunca deve aceitar pressupostos que não vêm da Bíblia. Você deve primeiro analisar o pressuposto sobre o crivo da glória de Deus. Isso aqui glorifica a Deus. Esse monte de merda que eu tô vendo esse cara falar sobre Deus, sobre a teologia, esse monte de lixo glorifica a Deus? Não glorifica. E se você ama a Deus, você vai ficar indignado com isso, e você vai atacar essa visão. Você não vai aceitar isso. Por isso é muito difícil as pessoas mais piedosas aceitarem que arminianos são salvos. É muito difícil, as pessoas não glorificam a Deus, não buscam a glória de Deus. Eu acredito que Deus possa salvá-los enquanto eles não têm conhecimento da revelação bíblica, mas se eles continuam negando a Bíblia, negando aquilo que a Bíblia fala sobre Deus, negando atribuir a glória a Deus, negando princípios fundamentais da Escritura Sagrada, então eles são réprobos, eles não são salvos. Tá? Agora aquela pessoa que é ignorante, não conhece muito, tá ali porque não sabe, ok, pode até ser uma pessoa regenerada, entendeu? Que não tem muito conhecimento, porque a gente sabe que hoje no Brasil, até mesmo dentro dos reformados, né, a ignorância ela é louvada muitas vezes, né? Aquela piedade, você deve só obedecer. Então a pessoa pode ser salva, pode, mas se ela continua ignorante, continua rejeitando o ensino bíblico, você ensina para ela, ela rejeita, então como que ela pode ser salva? É impossível, porque ela está rejeitando da glória que pertence a Deus na salvação. Então, irmãos, eu quero que vocês orem muito. A gente está indo agora para o final desse vídeo. Busquem de Deus, né? Busquem que Ele dê entendimento, que Ele dê capacidade e energia, força para vocês pregarem o Evangelho puro como ele deve ser pregado, a palavra de Deus como ela deve ser pregada, ensinarem as pessoas a verdade de Deus e continuarem estudando, obviamente, mas sempre com esse princípio de glorificar a Deus. Isso é o fundamento de tudo, né? Enfim.
Então, irmãos, fiquem com Deus. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Eu vou fazer mais um vídeo, mais ou menos 1 hora essa semana. Eu vou colocar. E eu vou fazer mais uma live, provavelmente, com o grupo. Tá, pessoal? E é isso aí. Fiquem na paz. Que Deus abençoe todos nós. Para a sua própria glória, não porque a gente merece alguma coisa.